buenas, aluninhos! Aluninhos de Start, como é que vocês estão nessa segundona? Bora começar a semana bem? Bora começar a semana com conteúdo pra gente estudar? Eu perguntei, num dos últimos vídeos, quais os temas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Quais os temas que vocês gostariam de ver aqui no canal a respeito de estudos, a respeito de matérias, né? Aí do nosso estudo das segundas-feiras das nossas aulas. E Tuca comentou o seguinte, e você também pode comentar, você também pode colocar nos comentários, Tia Rara, fala desse arcano, fala dessa tiragem, fala que aí a gente vai selecionando aqui o que pode ser trazido para as aulas. Tuca comentou assim, tia, sobre tema de aula, poderia nos ajudar a interpretar decks temáticos, tipo o tarô prateado das bruxas e outros tantos, ou pelo menos indicar materiais para tentar compreendê-los melhor, porque tem alguns que a simbologia é muito ou totalmente diferente da simbologia tradicional, como por exemplo o tarô da magia sexual, o romântico e etc. Beijos, não some não. Não somo não, tô igual a Shakira, estou aqui. Estou aqui. E sim, assisti todos os seus vídeos, maravilhoso, fez aí o Startflix, é o Brasil que eu quero. Eu entendi, Tuca, o que você disse, eu entendi tua colocação perfeitamente, mas perceba que quando você coloca, tem alguns que a simbologia é muito ou totalmente diferente da simbologia tradicional, isso foi uma maneira de expressar ou realmente você acredita que a simbologia se altere? Porque entenda, a simbologia arcânica, ela não muda. A simbologia arcânica, ela é uma só. Não são dois símbolos, não muda, não se inventa símbolos de um tarô para o outro. E sim, o que muda é a maneira como esses símbolos são retratados. O que muda é a maneira como esses símbolos são desenhados, como esses símbolos são expressos. E em alguns momentos, não são os símbolos que são expressos, e sim o próprio significado da carta segundo a percepção ou segundo a seleção de margem interpretativa que aquele autor quis configurar, quis fazer artisticamente ali criado. Entendeu? Mas a simbologia não muda. Nem Naif, ele no livro, O Guia Completo do Tarô, ele disse assim, ninguém inventa símbolos do tarô. Todos seguem um padrão simbólico, quer dizer, existe um padrão simbólico. Ninguém vai inventar um símbolo novo. Todos seguem um padrão simbólico. Contudo, o que realmente faz os diversos tarôs existentes parecerem tão diferentes, à primeira vista, é a criatividade do autor, estilo, cor, traço, expressão. Cada artista tem sua forma particular de observar e ilustrar uma figura ou situação. Não importa quem e como o ilustrou, a mensagem oracular sempre será a mesma. Então, perceba, será que tá claro isso para você? Será que dentro dessa coisa, dessa questão, desse conceito de simbologia, será que você está realmente compreendendo qual é a simbologia do tarôzão raiz, do tarô clássico? Você precisa, para você interpretar um tarô temático, ou um tarô transcultural, /étnico, ou um tarô surrealista, você precisa ter uma compreensão e ter se apropriado realmente da estrutura simbólica, ter uma compreensão realmente, um entendimento realmente daquela estrutura simbólica, para que você possa reconhecer essa estrutura, minimamente se reconhecer a estrutura no outro tarô. Mesmo que num primeiro momento você não consiga a profundidade desejada, mas pelo menos de você olhar e falar, faz sentido. Porque
você apropriado da estrutura simbólica, entendendo realmente o simbolismo único de cada arcano, quando você vai para um outro tarô, que está a versão do autor ali, a expressão do autor, você consegue reconhecer, você consegue, talvez não ter a desenvoltura que você quer, mas aí a gente já vai falar desse outro ponto. Mas a pergunta que eu te faço, a pergunta que eu faço para vocês que estão nessa mesma situação que Tuca, que é ter algumas dúvidas ou ter algumas travas, ter algumas dificuldades em entender tarôs diferentes, tarôs temáticos, tarôs surrealistas. Será que isso é realmente algo relacionado ao tarô, a proposta do tarô, a expressão da simbologia naquele tarô? Ou será que é porque, na verdade, existe ainda uma deficiência nos seus conhecimentos e até onde você chegou na articulação do tarô? Então, eu diria que é preciso você responder essa pergunta com muita propriedade, com muita sinceridade. Você se avaliar os seus conhecimentos, se perguntar assim, tá, mas e quando eu jogo, quando eu trabalho com o tarô, só o tarô raizão mesmo, o tarô classicão, eu desenrolo bem? Eu tenho dificuldade? Eu tenho realmente já uma propriedade, uma autoridade diante do que eu estudei? Né? Tá rolando isso? Eu tô entendendo realmente? Eu me dediquei realmente? Eu preciso estudar um pouco mais alguma coisa? Sabe, responder essa pergunta, porque cara, eu não aconselho realmente que você comece, tá? Que você comece ou que você dê sequência, que você já queira pular, vamos dizer assim, para um tarô temático, para um tarô transcultural, que seja surrealista, se você ainda tá gaguejando, se você ainda tá deficiente na simbologia, no entendimento da simbologia, no entendimento da estrutura tarológica raiz classicona. Tanto que o Ney Naif, ele realmente, até ele, né? Ele fala aqui, ó. Não aconselho iniciar os estudos por esse tipo de tarô, né? Por quê? Né? Por quê? Porque é uma que você não vai ter aproveitamento. Muita coisa você não vai conseguir compreender, né? Você vai perder tempo tentando compreender uma coisa que uma coisa que já está uma coisa mesclada, né? E você não vai entender a base do negócio. É a mesma coisa. Você começa por onde? Você começa aprendendo a fazer feijoada ou você começa a aprender a fazer feijão? O que vocês acham mais importante? Então, tudo tem um começo, tem uma sequência para facilitar o processo do nosso aprendizado. Tenta identificar, tenta ser sincero, sabe, aluninhos? Tenta olhar para você antes de você querer partir para um tarô temático. E quando você for para um tarô temático, vamos entender aqui um tarô transcultural, um tarô étnico, um tarô barra temático. O que é isso? Vamos definir junto para a gente poder entender? Ó, por volta de 1970, surgiu o que podemos classificar como tarô transcultural ou étnico. A partir do significado de cada arcano do tarô clássico, os autores buscam, numa determinada mitologia ou fábula, um significado análogo ao atributo escolhido. Assim, o arcano 1, o mago, símbolo da iniciativa, vontade, criatividade, destreza, possibilidade, aspiração, tornou-se Hermes, Merlin, Exu, Osíris, Mercúrio, entre tantas outras figuras mitológicas possíveis e análogas. Diferentemente do que ocorre, né, com tarôs surrealistas, em que o autor usa da livre expressão para retratar um tema, nos transculturais, que é esse temático, tá? Utiliza-se apenas o recurso de desenhar o mito de forma parecida com os tarôs clássicos ou modernos. Então, vamos supor assim, você pega o tarô dos orixás, é um tema, tá? É um tema, é um universo, né? E dentro desse universo dos orixás, o autor ele vai buscar explicar, né? Buscar através dos arcanos do tarô, vai contextualizar o mundo dos orixás naquele conjunto, né? Naquele conjunto de arcanos. Então,
Por exemplo, eu lembro que eu tive um tarô dos orixás, por isso que eu estou citando, a carta do mago, ela era Oxóssi. Então era Oxóssi ali na posição do mago, mas era Oxóssi, com as plantinhas, com as folhinhas, o cenário atrás, remetendo todo esse universo de orixá, de mata, no caso dele. Então, era temático, né? Era temático. O tema era o orixá, e o orixá que representava ali a carta do mago, eu conseguia fazer uma conexão, tá? Porque eu entendia bem a estrutura do tarô e entendia bem a questão dos orixás, não profundamente, mas o necessário para poder ter um desenrolar. Esse tarô, ele trazia, mais um exemplo, Yansan como a carta da força, trazia Oxum ali colhendo lírio-lirulê, não, mas na beira do rio, ali da cachoeira, com a jarrinha, assim como a estrela. E como eu tinha um conhecimento suficiente dos orixás e um conhecimento também muito bom do tarô, eu conseguia juntar uma coisa com a outra. Porque quando você vai jogar, percebe que se eu não entendo nada de orixá, eu não vou entender o porquê. Eu não vou entender o porquê que aquele arcano, tá? Aquele arcano do mago, por que que é Oxóssi ali no caso? O que que reverbera em Oxóssi, dos atributos de Oxóssi, que são pertinentes ao mago? Então, não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido para mim. A minha leitura, ela vai ser uma leitura muito empobrecida. Não adianta jogar um tarô dos orixás se eu não trouxer informações ali, uma vertente ali a mais para eu ilustrar o que tá sendo trazido. Se não faz sentido para mim, se eu não encontro eco de uma coisa com a outra. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você tem certeza que não, essa fase aqui de trabalhar com os arcanos, estudo com os arcanos, simbologia, isso aqui tá start, eu tenho certeza disso, da minha desenvoltura. Então agora eu quero um tarô temático, eu quero um tarô diferente, eu tô querendo isso. Primeira coisa que você tem que fazer é pensar o que reverbera em você, que tipo de assunto que você gosta. Não pensa pela beleza, não pensa por um recurso facilitador, porque muitas vezes eu vejo que as pessoas elas ficam numa busca, uma busca de tarô disso, tarô daquilo, porque às vezes acha, né, que um determinado tarô vai abrir mais facilmente, vai ser o pó do pirlim-pim-pim ali, que vai abrir e pronto. E isso não é o tarô que traz, é muito a questão do teu nível de estudo e do teu nível de conexão com aquele assunto que vai desenrolar isso. Não existe mágica. Não é porque você vai ter um tarô do amor que você vai... Não, esse aqui é o tarô do amor, então vai abrir tudo e vai falar de amor, e esse cliente quer saber mais de amor, então é esse aqui que não vai me dar trabalho nenhum. Será que né? Isso aí passa na cabeça de muita gente. Não tô falando que passe na sua, mas já evita que passe, porque o caminho não é esse. O caminho não é facilidade. O caminho não é o tarô como um atalho, mas o tarô como um recurso. E um recurso, ele tem que ser, é como uma chave. A chave ela tem que encaixar. O que encaixa em você? Antes de você procurar um tema, né? Procura esse tema dentro de você. O que você gosta? Você é uma pessoa que gosta de coisa enigmática? Você é uma pessoa que gosta de coisa, né, mais vibe, mais espiritual? Você é uma pessoa que gosta de uma linguagem mais rebuscada? Você é uma pessoa que gosta de história? Uma pessoa que gosta de uma determinada religião? Uma pessoa que gosta de uma determinada época, né? Uma determinada época, uma determinada filosofia? O que você curte? O que você sente vontade, que você tem afinidade, que você sempre para e pesquisa, né? Ou tem interesse de saber quando você vê na televisão, ou na escola, era a tua matéria preferida? Qual que é? Com o que você se afiniza? Eu
eu gostava, né? Eu gosto bastante desse universo espiritual. Os orixás, como eu disse, eu tenho bastante conhecimento dos orixás, mas é, na época que eu tive esse tarô específico, eu tava num momento que eu queria pesquisar bastante, conhecer bastante, então fazia sentido para mim. Eu tinha um bom rendimento com esse tarô, tá? Mas as buscas elas vão se alternando, as buscas vão chegou um ponto que eu falei, não, hoje eu não é mais o tarô, né? Não é mais esse tarô que eu quero trabalhar, não é mais essa ferramenta. Eu sinto que o que eu sei, ele é muito limitado para eu desenvolver esse tarô e talvez a expectativa que eu crie no meu cliente, falando dos tarô dos orixás, vai abrir para uma, sei lá, que eu vou falar dos orixás, que vai ser uma consulta tão espiritual, eu vi que não se alinhava mais e eu não tinha interesse de me aprofundar tão mais naquele tema. E aí eu acabei até doando, porque tem uma coisa que eu faço é doar tarô, gente. Nossa, como eu dou o tarô. Nossa, eu sou muito dadeira. Eu sou quase a Bruna Surfistinha. Eu não tô dando, eu tô distribuindo. O que eu distribuo de tarô? Se eu tivesse todos os tarôs, né, se eu não tivesse dado nenhum tarô, gente, acho que eu não ia ter nenhum de guardar. Mas enfim, eu dei esse tarô dos orixás. O tarô mitológico é um tarô, por exemplo, se sua pegada era de autoconhecimento e você gosta de mito, eu adoro mito. Adoro mito. Não esse mito aí, né? Esse mito aí que muita gente fala que é um mito, né? Mas mito, mitologia, tá? Eu adoro mitologia, eu adoro essas histórias, eu adoro história. História é um assunto que me fascina. Eu adoro a religião, não pelo dogma, mas pela o que humanamente se fez criar ali a questão com a divindade, a questão da ligação do homem com o invisível. Eu adoro essas coisas, então eu tenho muita facilidade, eu tenho muita afinidade com isso. Para mim é fácil desenvolver, pesquisar, mensurar. Eu gosto de muitas das culturas, né? Então eu gosto de saber as culturas do mundo inteiro, então eu me fascino com isso. Então, quando, por exemplo, eu pego um tarô do amor, The Lover's Pet Tarot, que ele vai falar de várias mitologias de vários lugares, assim como o oráculo da deusa, de várias mitologias, de vários lugares, de vários tempos. Eu entro nisso, para mim é fácil entrar nisso, e para mim é fácil mensurar isso, e para mim é fácil encontrar referências em mim de estudos que eu já fiz, né? Que a coisa vai se ressignificando. E é minha cara muito essa coisa de autoconhecimento. Então vocês estão percebendo que com a base do tarot que eu tenho e com essa afinidade que eu tenho com esse tipo de tema, sabe, é Romeu e Julieta, né? É a sopa no mel ali. E é isso que você deve procurar. É isso que você deve procurar. Você deve, quando você for procurar um tema, você citou aqui tantos tarôs, né, o Tuca? Você citou aqui entre outros e outros e outros. Você citou aqui, né, o prateado e outros tantos. Aí você vem aqui com o magia sexual e o romântico. Quer dizer, não dá pra gente entender todos os tarôs ao mesmo tempo. Eu não estudei todos esses tarôs ao mesmo tempo. Foi um processo gradativo. Tá? É um processo gradativo. Você tem que ter paciência. Primeiro, começa a rever o teu conhecimento sobre a estrutura do tarô em si. Depois, você faz uma análise, uma autoanálise do que realmente você gosta, tá? Do que você realmente gosta. Olha, um exercício que você pode fazer é imaginar se você tivesse que criar um tarô, como é que seria a linguagem desse tarô? Como que seria a linguagem? Como que seria as cores? Como que seria o tema? Através de que história? Se você tivesse que pegar um filme para transformar em tarô, que filme que você traria? Faz esse exercício, porque você vai ver o processo inverso, você vai ver que é por onde que você tem que entrar para você começar a conhecer. É você trazer uma coisa para você que você não tem que se esforçar para ter uma conexão. E você se conectando com o teu eu, com os teus gostos, automaticamente, quando você menos imaginar, vai aparecer ali um tarô
ou você vai, quando você for buscar um tarô, você vai saber o que você está buscando, porque é aquela linguagem que você quer se apropriar no primeiro momento, que são, na verdade, a tua linguagem, o teu tema, a tua pegada, tá? A tua pegada, né? Como a gente não pode, até pode, mas é muito oneroso, né? Não é tão possível assim, não é tão realizável, né? Assim como comprar um tarô. Eu não, né? Se eu for criar um tarô, vai levar muito tempo, envolve muita coisa. Então, eu vou procurar um tarô que seja pertinente à minha realidade, aos assuntos que eu gosto, à maneira como eu me expresso. Você tá me compreendendo? E aí, se você começar a fazer esse exercício, você vai descobrir muitas coisas do que você realmente está buscando. E essa é mais uma dica: se concentra em um primeiro. Eu posso trazer aqui, eu vou trazer para vocês aqui algumas comparações, algumas lições, algumas cartas e variações em outros, né? Vou voltar aqui porque hoje eu falei mais sobre o tarô étnico, transcultural, temático, falei mais dele. Mas em outra aula eu vou falar dos surreais, que como eu falei, os surreais, ele não é nem o símbolo, mas sim o significado da carta expresso, desenhado. Vou falar numa outra aula disso, mas independente, não espera, desde agora você já pode fazer essa imersão aí em si mesmo, porque na verdade é isso que vai facilitar. Por mais que eu venha aqui e dê algumas explicações, e dê algumas demonstrações da pegada de cada tarô, isso é um start. O restante do trabalho você vai ter que fazer de qualquer forma, né? Não é uma aula, né? Ou várias aulas, mas é uma vivência que você precisa ter. E essa vivência, ela tá muito ligada a você perceber você, como, com o que você se identifica, né? E outra coisinha que a tia não pode deixar de falar. Muitas vezes essa busca, né, essa busca de tarôs diversos, ela pode estar escondendo uma deficiência que você mesmo não percebe. Então eu vou procurar esse tarô tal, vou procurar aquele outro tarô, porque aí vai ser mais fácil. E a dificuldade não está no tarô, a dificuldade está na deficiência de entender a estrutura. Quer dizer, não tem muito para onde correr, né? Primeira coisa para você entender tarôs mais elaborados é você entender o tarô clássico. Se você deseja, né? Se você deseja aprofundar, se você chegar a essa conclusão que é preciso um estudo mais direcionado, das duas uma, ou você vai ter que investir tempo para fazer uma pesquisa, para se debruçar mais sobre uma ordem de estudos ali mais aprofundada, né, se dedicar e parar de consumir coisas aleatórias, né, e se entupir, porque quantidade de informação não é conhecimento. A gente tem que ter uma metodologia, até mesmo quando a gente é autodidata. Ou então você pode escolher um curso de tarô para você fazer. Pode ser comigo, né? Pode ser com algum outro profissional que você se identifique. Caso você queira, tem duas coisas que são muito interessantes, tá? O curso Arcanos em Ação. Entre em contato comigo que eu te explico direitinho como que tá funcionando. E tem um e-book também que eu acho maravilhoso. É maravilhoso. Você vai entender muito, até esses exercícios, igual agora. Eu sugeri para você, olha, cria seu tarô, blá, blá, blá. Exercícios, essa forma lúdica de se auto-perceber e de se auto-referenciar e de abrir a mente, expandir, construir o olhar tarológico. Todo esse modo, ele está muito presente no meu e-book Arcanos em Ação. Ele está R$26. Você pode entrar em contato comigo no 13981717450, que eu te falo mais. É a maneira como eu gostaria de ser apresentada para o tarô. Como eu não fui apresentada para o tarô assim, eu fiz esse material para poder apresentar o tarô para vocês. E olha, é algo muito... Eu tenho muito orgulho, é a menina dos meus olhos esse trabalho. Eu gosto muito porque ele convida, ao mesmo tempo que você conhece, que você entende a trajetória do louco, os simbolismos, você também ressignifica a tua própria história, traz muito autoconhecimento, traz muitos starts, né? Então, num primeiro momento, são esses os pontos,
tá? São esses os pontos que eu posso trazer, tá? Essas perguntas que eu acabei devolvendo, perguntas aí para vocês, mas a gente tem, como eu falei, né? A gente tem que ir passo a passo. Então, o primeiro passo são esses dois passos. Dois passos aí. Você entende mesmo a simbologia? Tá sussa a simbologia do tarô raiz? Ótimo. Se não, direciona seus estudos, autodidata ou com um profissional, né, competente. E em segundo, cria. Se você fosse criar o seu tarô, né? A gente se preocupa tanto em conhecer o tarô, e o tarô isso e aquilo, que a gente se despreza, a gente não pensa em nós como uma vértice importante, porque afinal de contas, só existe o tarólogo, né? O tarô ali na mesa sozinho, na loja, ele, o que ele seria dele? O que seria do tarô sem os tarólogos? Quando eu falo que o tarô conceitual, ele é diferente de uma consulta de tarô, e você pensa que numa consulta de tarô eu tenho o tarólogo, tenho o consulente, tenho o tarô no meio, perceba que você, enquanto tarólogo, você é uma peça importante. E se você não tiver olhando para o teu autoconhecimento, se você não tiver muito dono, muito senhor de si, tá? De tudo que você é, de tudo que você vibra, e eu vou falar de outras coisas, né, dessa composição, mas perceba que às vezes nosso olhar tá tão, né, tão no fora, e a gente não tá percebendo que às vezes é uma coisa lá dentro, né, um autoconhecimento, pra gente saber qual afinidade que a gente tem, qual linha de linguagem que a gente vai falar, se a gente vai ser um tarólogo assim que tem mais afinidade com o preditivo, se a gente é um tarólogo que tem mais uma afinidade com o lado espiritual, o lado, entre aspas, de autoconhecimento, né, a psique. Então, se torna muito interessante e você acaba filtrando. Quando você vai para um tarô temático, para um tarô diferentão, ele não vai ser diferentão, porque ele é teu espelho, né? Ele é teu espelho, ele fala a sua língua. É isso, é isso. Beleza? Esqueci de alguma coisa? Não, né? Não. Esqueci de dar os tchauz, de dar uns beijos e pedir para que vocês comentem nos comentários aí as dúvidas, as impressões e quiserem compartilhar ou como seria a sua criação tarológica, por favor, vou adorar. Eu ando muito afim do tarô dos gatos, sabia? Por que será? Eu nem ia precisar estudar para jogar o tarô dos gatos. Mas eu queria o tarô dos gatos, não o tarô dos gatos transcultural temático. Não, eu queria o tarô dos gatos versão surreal. Eu queria isso, porque a experiência de 4 gatos, gente, realmente é uma coisa surreal. Um grande beijo, fiquem com Deus. Mua!